Olá, boa noite. Me chamo Janaína Pereira, sou estudante da Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte, e hoje venho apresentar um plano de aula com a proposta investigativa, proposto pela professora Suzane França, do componente curricular Prática Pedagógica 5. O plano de aula é para uma turma de segundo ano do ensino médio e será realizado durante 4 aulas de 50 minutos. Esse plano será dividido em 3 partes, que conheceremos a seguir. O plano tem como tema o efeito estufa e as consequências da poluição ambiental sobre o mesmo. E como objetivos, fazer com que os alunos compreendam o que é o efeito estufa, realizar um experimento que simule esse efeito estufa, identificar o porquê de a poluição intensifica esse efeito e também questionar sobre o que é o aquecimento global. Então, como o plano vem trazendo atividades investigativas, esse plano deve apresentar uma problemática. E a problemática do plano é: por que a poluição intensifica o efeito estufa? Então, como dito anteriormente, esse plano vai ser dividido durante 4 aulas, onde nessas 4 aulas terão 3 partes. A primeira acontecerá a mediação do que é o efeito estufa. Dessa forma, os alunos vão ter um embasamento teórico, do que é esse efeito estufa. Então, o professor pode citar na aula, de acordo com Oliveira et al., do ano de 2009, página 5, que o efeito estufa é um fenômeno responsável pelo aquecimento da superfície de um planeta. Isso devido à presença de uma atmosfera contendo gases que absorvem e emitem a luz do Sol. Ainda na primeira aula, após as explanações do que é o efeito estufa para dar um embasamento ao aluno, o docente ele vai apresentar um vídeo para dar complemento ao que já foi exposto. É um vídeo de YouTube, curtinho, que vai explicar também o que é o efeito estufa. Após as explanações e a apresentação do vídeo do que é o efeito estufa, o professor vai propor um experimento. Nesse experimento, os alunos vão procurar simular, semelhar o que é o efeito estufa. Então, eles podem pesquisar em sites como YouTube, blogs, ou mesmo criar um experimento e, entre outros, simulando o que é esse efeito estufa. Então, com base nisso, o plano ele já traz um experimento como exemplo. No experimento do plano, os materiais são caixa, que pode ser de sapato, papel alumínio, papel filme, fita adesiva, 2 copos com água que não precisa ser cheio e luz do sol. Então, como é que a gente vai fazer esse experimento? Bom, a gente vai colocar papel alumínio no interior da caixa. No fundo, a gente não vai utilizar a tampa. Pode retirar a tampa da caixa e a gente vai cobrir todo o fundo, as paredes da caixa com papel alumínio. Após isso, a gente vai colocar um dos copos com água dentro da caixa e vai tampar com papel filme. E para garantir que vai estar tampadinho, a gente vai vedar esse papel filme com a fita adesiva. O que é que a gente faz depois disso? A gente vai colocar a caixa e o copo e o outro copo que a gente não utilizou para receber a luz do sol. Isso por volta de 20 a 30 minutos. Após isso, quando a gente retirar a caixa e o outro copo do sol, a gente vai perceber que o copo que estava dentro da caixa, a água está mais quente. E por que será que isso acontece? Lembrando que esse experimento foi proposto na primeira aula para os alunos realizarem em casa. Então, após as explanações e a apresentação do vídeo na primeira aula e também da prática realizada em casa por meio do experimento, os alunos agora possuem grande embasamento do que é o efeito estufa, que foi justamente simulado pelo experimento. O copo com água simula o planeta e o papel filme simula a camada de gases que está em torno do planeta. A luz do Sol entra. Quando bate no planeta, ela é refletida, porém ela não é 100% refletida, porque os gases em torno do planeta, o papel filme sobre a caixa impede que essa luz seja 100% refletida, o que faz com que o planeta fique aquecido. Podem estar se perguntando onde está a parte investigativa desse plano, mas ele virá agora, com a segunda parte, onde acontecerá na segunda aula.
Os alunos, após retornarem para a escola, depois de realizarem um experimento, vão realizar análises do porquê a poluição intensifica o efeito estufa. Então, nessa segunda aula acontecerá 3 momentos. Primeiro, os alunos vão realizar anotações individuais, cada um no seu lugarzinho. Então, eles vão pensar o porquê que a poluição pode intensificar o efeito estufa. Após isso, vão realizar anotações em grupos. Então, o professor vai dividir grupos de acordo com a quantidade de alunos e esses alunos vão compartilhar ideias, formular hipóteses do porquê isso acontece. E, por fim, vai haver a discussão com toda a turma. Então, todos os alunos, todos os grupos vão compartilhar suas ideias com todos. Assim, a gente vai começar a descobrir por que é que a poluição pode intensificar o efeito estufa. Já se passaram 2 aulas. Na terceira e quarta, acontecerá a parte 3 do plano, em que os alunos, em grupos, apresentarão cartazes, slides e outros ideias de como diminuir a intensificação da poluição ao efeito estufa, pois na última aula houve discussões, levantamento de hipóteses e também contribuições do professor para descobrir, por que é que acontece essa intensificação. Então, nos trabalhos, os alunos podem citar andar mais de bicicleta, optar por bicicletas, transportes públicos, assim diminuindo a emissão de gases causada pelos automóveis, realizar reciclagem, economizar energia e outros. Após acontecido o plano de aula, o professor espera alguns resultados, como os alunos entenderem o efeito estufa, entenderem que a poluição intensifica esse efeito estufa e que também os alunos comecem indagações sobre o aquecimento global, porque é justamente essa intensificação do efeito estufa causado pela poluição. Assim, o professor já vai poder entrar em outro conteúdo fazendo guincho a essas aulas que aconteceram com esse plano. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas. Muito obrigado por toda a atenção. Espero que tenham gostado do plano de aula por método investigativo e até a próxima.